Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Paty e hoje eu vou fazer um vídeo especial do Dia das Crianças, porque hoje é Dia das Crianças. Não sei se ele vai ao ar hoje, é possível que não, espero que sim. Então eu vou contar um pouquinho pra vocês de algumas coisas de quando eu era uma quatizinha, é isso aí, quatizada. E o objetivo é vocês tentarem adivinhar a minha idade. Não vale quem já sabe, não vale futricar em redes aí que contenham a minha idade e tal, você tem que adivinhar por conta própria, só baseado nas coisas que eu vou dizer aqui. Vou dar várias dicas sobre a minha infância e também sobre a minha adolescência e até depois vou dar dicas de coisas que eu vivi. Sabe aquela história? É da minha época, então. Vou falar de coisas que são da minha época e aí vocês vão tentar adivinhar a minha idade. Vamos começar? Então vamos lá! Prepara-te! Eu sou da época que as crianças enlouqueciam pra ganhar Playmobil quando eram crianças. Inclusive, quem já viu no meu Instagram, eu voltei a colecionar eu comecei a colecionar Playmobil, porque quando eu era criança, quem ganhava Playmobil era o meu irmão, e eu ficava doida nos Playmobil dele. E o que eu mais adorava era um que ele tinha da rede de TV, da emissora de TV, e ele tinha um também que era com uma lancha, que vinha um bote, vinha os mergulhadores. Ai, eu amava os Playmobils do meu irmão, eram muito legais. E ainda existe, né? Mas naquela época era forte o negócio pelo Playmobil. Bom, quando eu era criança, o meu irmão ganhava Playmobil e eu ganhava moranguinhos. Inclusive, vocês já devem ter visto aqui as minhas moranguinhos. Aqui eu tenho uma cajuzinho, eu tenho várias, gente, tenho várias. Essa daqui é a cocadinha, eu tinha a uvinha, a moranguinho, eu tinha a limãozinho, eu tinha abacaxizinho, eu tinha... Gente, não vou ficar falando uma lista aqui. E uma das coisas que eu mais amava, com certeza, era a charrete da moranguinho, que eu tenho até hoje, eu só não tenho casco. Essa parte, enfim, deu fim, mas aqui tem o banquinho de moranguinhos, moranguinhos nas rodas, é muito lindo. Eu era apaixonada por essa charrete, e era uma febre. Muitos anos depois a Estrela relançou as moranguinhos, mas parece que não vingou, uma pena, né? E eu até me arrependi de não ter comprado na época que eles foram relançadas, porque como vocês podem ver eu guardo até hoje, adoro os meus moranguinhos. O que fez parte da minha infância foram as chuquinhas. Só que as minhas chuquinhas, eu ainda tenho elas, só que elas, no último banho que elas tomaram, elas foram descabeçadas e eu nunca mais consegui colocar a cabeça delas de volta nesse buraco. Eu ainda tenho duas delas, eu tenho o corpinho, as cabeças, tenho as roupinhas, mas eu tenho que conseguir enfiar de novo esse negócio na cabeça dela. A gente já não consigo, não tem uma máquina especial que faz isso, porque, enfim, eu não sei como é que enfia de volta. E eu tinha também, ó, o cestinho, tinha dois, esse cestinho é o do bercinho, esse bercinho vinha com um véu aqui, né? E aí você tirava essa parte, ele podia virar uma cestinha pra você carregar o seu bebê. Vinha um colchãozinho aqui da Chiquinha, e aqui vinha coisinha com véu, era maravilhoso. Eu tinha também o escorregador do parquinho, mas esse eu não tenho mais. Então peguei essa época das moranguinhos, de Playmobil, de Chuquinha. Na minha época de colégio tinham duas coisas que eram muito sensacionais. Uma era a caneta de 10 cores, era sensação na minha época escolar. E essa aqui é uma caneta que eu encontrei nessa shop, que é de giz de cera. E ela tem 8 cores, e ela lembra um pouco como é que funcionava aquela caneta. Você vai girando aqui pra escolher a tua cor. Era mais ou menos assim, só que era uma caneta, né? Era uma sensação. Outra coisa era um estojo de milhões de funções. Era um estojo cheio de funções, cheio de botões. Todo mundo queria aquele estojo. E aqui em Foz, muita gente tinha acesso relativamente fácil, porque esse estojo era vendido no Paraguai. E você apertava e saltava os lápis pra cima quando você abria, você apertava e tinha um compartimento que saltava o apontador, e aí outra coisa saltava não sei o que. Ele era cheio de funções, abria dos dois lados assim, era um estojo duro assim, e era uma sensação, todo mundo tinha, todo mundo queria aquele estojo de várias funções. Eu peguei a época do cigarrinho de chocolate. Sim, quando eu era criança vendia o tal do cigarrinho de chocolate, uma coisa impensável hoje você fazer chocolate em forma de cigarro. E a outra coisa é que quando eu era criança e adolescente, as propagandas de cigarro eram abundantes nas mídias. Na televisão, então, nem se fala. E outro setor que os cigarros eram fortemente atuantes em campanhas publicitárias, mas fortemente, era no esporte, uma coisa que não combina. E era muito típico isso. Marlboro e Fórmula 1 tinha tudo a ver. Todo domingo a gente era inundado com propagandas da Marlboro. E tinha muito fumante nas novelas, né? Coisa que hoje em dia você não vê. Um personagem hoje da televisão, eles assim, evitam ao máximo que ele fume, e se ele fumar, isso ou fazer parte do papel dele. Eu não sei que episódio da novela que deu recentemente, uma série, uma coisa, que me chamou a atenção um personagem que fumava, sendo que não tinha, isso em nenhum momento teve qualquer coisa a ver com o personagem, enfim, com nada a ver com ele. Até foi uma coisa que eu estranhei, porque hoje, se vocês observarem, quando o cigarro está presente na novela, ele tem uma função de caracterização do personagem, o que antes não acontecia. As pessoas simplesmente fumavam. Não tinha nada a ver com desenvolver algo, como por exemplo, na Grande Família,
onde era um estereótipo, né, a Marilda fumar, né, ela era uma louca, desvairada, fumando um cigarro atrás do outro. Então aquilo ficava até, uma coisa meio pejorativa, estranha, uma coisa que você não quer seguir aquele modelo, né. E naquela época não, os mocinhos, as mocinhas, ou os vilões, enfim, todo mundo fumava. Então eles escolhiam aleatoriamente personagens pra você, esse vai ser fumante, esse vai ser fumante, sendo que isso não tinha nenhuma relevância na história, tanto na TV como nos filmes, enfim. E falando em Fórmula 1, gente, eu assisti corridas do Senna, do Ayrton Senna, e sim, eu vi na televisão, acompanhei quando ele morreu, o enterro, toda a comoção, a chegada do corpo pra cá, enfim, isso fez parte, deu uma parte da minha vida. Mas sim, eu assisti o Senna e também vi ele morrer, tá? Eu vi o Senna morrer, eu vi o World Trade Center cair, eu vi a morte dos Mamonas Assassinas na televisão também, acompanhei toda a função da morte dos Mamonas, passei por tudo isso, tudo da minha época. Bom, isso aí é mais fácil de ver, né? Você olha pra minha cara, você já sabe, mas tem coisa aí que tem gente que não sabe nem o que é o World Trade Center. Não, o World Trade Center o povo sabe, né? Mas Mamonas Assassinas não é todo mundo que conhece, né? Eu vi, gente, a implantação do Plano Real. Sim, eu passei por tudo isso. E é por isso que tem tanta bugiganga hoje na minha casa. Porque quando o Plano Real foi implantado e o real ficou por um bom tempo valendo R$1, $1, ai, gente, a melhor fase da nossa vida. A gente morando aqui em Foz, era uma inundação de gente no Paraguai para fazer compras. E aí todo sábado eu ia com a minha mãe no Paraguai, sagrado, todo sábado a gente voltava com sacoladas do Paraguai. E se hoje tem tanta quinquilharia da minha casa, de coisinhas frufru e bonitinhas, e coisas paliteirozinho, e travessas lindas e coisas lindas, muita coisa é daquela época. Tacinha de sorvete em forma de sorvete, enfim, muita coisa frufru é daquela época. Bem, fez parte dessa minha época, a camisinha musical, gente, você ia no Paraguai e era inundado de camisinha musical, camisinha musical, camisinha musical, que feio. Camisinha musical aqui, ó, camisinha musical. Gente, eu ganhei LPs. Sim, eu tive LPs. Eu vou mostrar inclusive alguns pra vocês terem uma ideia. E será que vocês vão adivinhar a minha idade em função dos LPs? Isso daqui não é comprado em brechó, em relíquia, em loja de coisa usada. É comprado na época que estava passando, na época de lançamento de álbum, tá, gente? Então preste atenção nisso. Mandala Internacional. Sim. Cazuza morreu quando eu já acompanhava toda essa função da doença dele, do adoecimento e da morte dele. E antes disso nós já éramos super fã de Cazuza. E esse LP é LP comprado na época de lançamento, né? Enfim, que o disco estava vendendo, o LP Burguesia, né? LP duplo, cheio de músicas muito bacanas dele. Esse Cazuza, o tempo não para, gente. Eu lembro dessas imagens dele, dos shows que passava, ele com esse lencinho na cabeça, pra mim é muito vívido isso. Gente, olha esse LP do Lulu Santos, quando ele tinha essa meia cara aqui, com essa meia cara aqui. Sim, Lulu Santos, o último romântico. Tipo assim, o último romântico, tudo azul, um certo alguém, tá? Essa daqui é pra acabar, hein? Olha só, Top Model. Olha a Malu Madre, gente, como essa mulher tá igual, ela tá igual. Top Model Internacional. E acho doce, gente. Olha só, essa é a Luísa Tomé, né, o nome dela. Olha só que novinha, gente, que docinho, olha só. Gente, esse LP, isso aqui é pra acabar. Gente, isso aqui é uma relíquia. We Are The World, gente. Sim, foi lançado o LP na época e a minha mãe comprou o LP. Com músicas maravilhosas, inclusive. Enfim, USA for Africa. Esse aqui é uma relíquia, isso aqui é uma raridade mesmo, né? É um LP cheio de fotos, sim, é meio louco. Gente, mega hits. Esse aqui eu tenho que mostrar pra vocês. Mega hits. Mas os mega hits da época. Pet Shop Boys. Tina Turner, Paul McCartney, Queen, Duran Duran, Roxette, gente, Roxette, Paula Abdul, gente, Roxette é muito da minha época, gente, sim. E esse aqui, gente, eu amava esse LP aqui. E esse aqui eu não sei se todo mundo vai conhecer, mas é muito legal, que é esse Jive Bunny. Esse, eu não sei como é que fala, Jive Bunny e tal, que é do Come On Everybody. Come on, come on. Gente, é muito da minha época isso. E olha só, ele vem com muitas músicas, muito legal. Apesar que ele não tinha assim como caber milhões de músicas, né? Gente, o melhor do Oscar 5. Isso daqui era muito comum ter os LPs, não sei se ainda lançam os LPs do Oscar, né? Era maravilhoso você acabar parando nesse LP aqui. Era uma época que os filmes tinham uma outra relevância, eu vivi esse momento, né, de locadora, né, de fita cassete, fez parte da minha vida. Então assim, só pra vocês terem uma ideia, gente, olha os filmes. Robin Hood, O Príncipe dos Ladrões, My Girl, Meu Primeiro Amor. Bom Dia Vietnã, gente, Bom Dia Vietnã é da minha época.
E aí tem outros filmes conhecidos aqui, Na Cama com Madonna, Vogue, gente, Vogue parou aqui. Então assim, é um outro aqui, ó. Melhor do Oscar 4, gente, isso aqui vocês não vão acreditar. Pretty Woman, juro. Sim, eu vi Uma Linda Mulher ser lançado. Ghost, nossa, Ghost fez muito parte dessa minha época da vida. Eu vi 200 mil vezes já. Amigas para Sempre, também super famoso. Enfim, Além da Eternidade, Bagdá Café, gente, se você não assistiu, você tem que assistir. Bagdá Café é maravilhoso. Nação Selvagem, De Volta para o Futuro 3. Gente, eu sou da época do De Volta para o Futuro 1, 2 e 3. Sim, sou dessa época, Dias de Trovão. Só filmaço aqui, gente, só filmaço. E esse outro aqui, gente? Que Rei Sou Eu? Quem não lembra do Que Rei Sou Eu? Olha essa! Vale tudo, gente. Essa é 200 mil anos atrás, né? Essa aqui é a da Odette Roitman, né? Sim, eu vi a Odette Roitman ser morta, ser assassinada no dia que passou na televisão, gente. Sim, eu vi. E olha a carinha do Cássio Gabos Mendes, gente. Um baby. Essa novela aqui foi um arraso, tinha uma audiência enorme. Bom, gente, alguns vocês nem devem conhecer, O Sexo dos Anjos. Vocês provavelmente nem lembram desse tipo de novela. Gente, essa daqui. The Best of Rod Stewart. Quando Rod Stewart tinha essa cara, gente. Sim, quando ele tinha essa cara. E esse daqui é muito legal, que é pra vocês entenderem o que é sertanejo. Não é essas coisas que passam, não. O sertanejo raiz, eu digo, né? Sertanejo da nossa época, gente. Isso aqui é o remix sertanejo, um albuzão, gente. Muito legal. 60 sucessos Master Mix. E aí vinha Fio de Cabelo, Pense em Mim, Entre Tapas e Beijos. Gente, é muita coisa. Panela Velha, gente. É muita coisa. Eu liguei pra dizer que te amo. Gente, esse daqui é o sertanejo raiz. Sim, fez parte da minha adolescência, da minha infância. E vamos partir pra mais. Eu tive LP do Michael Jackson, eu tive LP do Menudo. Eu tive o New Kids on the Block. Sim, eu tive tudo isso, gente. Mas falando em coisas também que fizeram parte assim da minha infância, eu vou mostrar uma coisa que vai... Quem acertar isso aqui vai saber que idade eu tenho, mais ou menos, vai ter uma noção. Eu tenho até hoje, 4 volumes, a coleção do Biblioteca do Escoteiro Mirim. Quem lembra disso aqui, gente? Isso aqui é muito antigo. É muito antigo. Isso aqui era muito legal. Vinham várias historinhas, várias curiosidades, várias coisas interessantes aqui dentro. Isso aqui é da época do Círculo do Livro. Sim, eu acompanhei a época do Círculo do Livro. Quem conhece o Círculo do Livro? Círculo do Livro. Minha mãe era assinante. Vinha a revistinha do Círculo do Livro com vários livros, vários, muito lançamento, muito lançamento. Foi assim que eu aprendi a ler desde muito cedo. E a minha mãe, como ela era assinante, ela tinha o compromisso de fazer pelo menos a compra, acho que de 2 livros por revistinha, eu não lembro bem como era. E ela acabava comprava muito livro, não é à toa que a gente tem uma estante imensa de livros na outra casa, mas isso aqui é relíquia daquela época, né? Uma outra coisa que eu assinei, gente, sim, eu assinei Speak Up, que infelizmente está num momento bem trágico, espero que não termine. Inclusive hoje, eu ainda consumo essa revista no modelo digital, que é o único que está disponível no momento, só que eles estão no momento de transição, porque a Speak Up foi vendida, e eles não sabem se vão continuar com ela ou não. Ela está já há alguns meses com as edições sendo lançadas no aplicativo. Isso aqui é uma revista em inglês, tá, gente, pra aprender inglês. Ela está sendo lançada no aplicativo com edições históricas só. Ela não tá com novas edições saindo já faz alguns meses, o que é uma pena. Isso daqui eu tenho de fita cassete. Eu assinei na época de fita cassete. Eu não tenho mais as fitas cassete porque eu joguei tudo fora, porque eu não tinha mais onde ouvir. E de CD, esses ainda eu tenho, né? Tenho muitas e muitas revistas dessa da época que eu assinei. Além disso, além da fita cassete, eu também sou a época da fita cassete, né? A gente ia pegar fita na locadora. Lembra que tinha que rebobinar e pagava multa se você não rebobinasse? A gente nunca pagava multa. Primeiro que a gente sempre rebobinava, mas se esquecesse também não pagava, porque a gente locava demais filmes. Locava feito louco. E essa daqui é das que vinha na videoteca da revista Caras, né? A gente assinava uma época a revista Caras. Também, eu sou da época da máquina fotográfica, de filme, obviamente. Esses eram os negativos. E abençoados somos nós que agora temos a máquina fotográfica digital, ou mais simples ainda o celular, onde a gente fotografa tudo a qualquer momento. Eu tenho o verdadeiro uma mágoa muito grande da Kodak. A Kodak era a maior produtora de filmes, né, para revelação para as máquinas analógicas, né? Na época, e a Kodak, segundo consta, ela havia descoberto já o sistema da máquina digital 10 anos antes do seu lançamento, e ela não lançou, ela não colocou no mercado, ela não desenvolveu o produto no intuito de não perder o seu mega mercado que ela tinha na venda de filmes e revelação de fotos. E aí o que aconteceu, obviamente, é que ela ficou pra trás, porque alguns anos mais tarde a concorrência lançou, e não é à toa que a Kodak tá aí praticamente falida, né, perto daquilo que era. Eu nem sei se ainda tem a Kodak, enfim, como é que tá o sistema deles hoje, mas eu lembro que quando eu li contando essa reportagem, ela estava já com uma situação financeira bem difícil, né? Então eu tenho muita mágoa da Kodak por conta disso, porque
eu poderia ter fotos de tanta coisa da minha adolescência. Eu queria ter fotos das minhas feiras de ciências, eu amava participar das feiras de ciência, eu queria ter fotos dos meus colegas de colégio, eu queria ter fotos, como vocês tiram, de tudo, dos amigos, da escola, até mesmo na faculdade ainda com uma facilidade maior, ainda era máquina analógica, mas a gente já conseguia comprar com mais facilidades os filmes. Quando eu era ainda adolescente, a minha mãe me deu uma máquina fotográfica analógica, simples, e eu tirei algumas fotos muito legais de colégio, algumas que eu tenho hoje é por conta dessa máquina, mas era assim, eu colocava um filme de 36 poses, porque era assim que funcionava, você podia colocar um filme de 12, de 24 ou de 36, eu comprava um filme de 36 com asa 100, e eu ficava um ano com aquele filme na máquina, um ano. Então, de vez em quando eu tirava uma foto, eu economizava horrores pra tirar uma foto, porque, enfim, pra mim aquilo representava um certo dinheiro, de comprar o filme, de revelar, né, eu não podia ficar gastando assim. Então, muita mágoa da Kodak por conta disso, assim, de todas as fotos que eu poderia ter tido 10 anos antes e não tive, né, principalmente na minha época de colégio, né, porque eu poderia ter tido muitas fotos da época de colégio. Mas enfim, sou da época dos negativos, e é claro, eu sou da época dos papéis de carta, sim, eu colecionava papéis de carta. Eu tenho muitos papéis de carta aqui, né? A gente trocava, a gente levava pra escola, era muito legal. Aí os papéis de carta que vinham com os envelopinhos combinando, né? E obviamente eu não usava. E às vezes você tinha um mais bonitão, e aí você podia trocar aquele lindo e maravilhoso por 2 ou por 3 mais simples de outra pessoa, né? Até por 3 papéis de carta a gente trocava. Eu amava essa época dos papéis de carta, gente. E outra coisa que é da minha época, gente, é o vestibular. E esse foi o meu primeiro livro de autoajuda. Não adiantou muito, né? Porque eu demorei pra passar, do Lair Ribeiro. Ele tá, inclusive, todo preenchido aqui com as minhas respostas. Use a cabeça e vença o desafio. Também, gente, não tinha nem Enem ainda, tá? O Enem demorou muito tempo pra sair. Quando eu ingressei na universidade, tinha a primeira coisa que futuramente acabou arrumando nos moldes do Enem, assim, pro Enem, porque eu fiz faculdade na Universidade Federal de Santa Maria, e a Santa Maria foi uma das precursoras do PACE. Então, quando eu entrei na faculdade, era bem início de funcionamento do PACE, e só existia uma cidade que usava já o PACE, que era Brasília, né? Era o protótipo inicial do uso do PACE para ingresso na faculdade. A segunda faculdade foi a Universidade Federal de Santa Maria, e eu lembro que a gente tinha naquela época 20% das vagas eram destinadas ao PACE, no caso, né? 80% era via vestibular, 20% ao PACE. Então quem entrava via PACE era tudo baby, porque assim, a diferença do Enem é que Enem todo mundo pode fazer, né? E o PACE não, o PACE era ingresso finalizado o terceirão, né? Você fazia o PACE em 3 anos, essa é a diferença, né? Não tem nada a ver com o Enem, mas foi quando começou a se ampliar a visão de começar a abolir, né? De começar a substituir, a melhorar o sistema que era o ingresso via vestibular. Então o PACE, você fazia as provas 3 vezes no final do primeiro ano, no final do segundo ano, no final do terceiro ano, e você só depois, no terceiro ano, quando eu ia fazer as provas do terceiro ano, que você escolhia que faculdade você queria fazer, já sabendo as suas parciais de primeiro e segundo ano. Então tinha uma vantagem muito grande. E a outra é que a pessoa podia tentar ingresso tanto via vestibular como via PACE, né? Porque não tinha nada a ver uma prova com a outra. Ai, gente, eu sou da época da Xuxa e da Mara Maravilha. Eu não gostava da Xuxa, hoje eu adoro a Xuxa, porque eu não gostava. Eu só assistia a Mara Maravilha e eu assistia o Bozo. Eu amava o Bozo, amava. A Mara Maravilha, eu não gostava dela, assim, não é que eu gostasse dela, mas eu amava os desenhos do SBT, pra mim eram os melhores desenhos que tinham, apesar que eu também assistia os desenhos da Xuxa quando eu podia, assim, dependia da época que eu tava estudando, porque uma época eu estudei de tarde, uma época de manhã, e eu acordava cedo, eu sempre madruguei, hoje é um desastre, né? Naquela época, era 7 horas da manhã, eu já tava acordada, época de férias, tipo assim, às vezes, eu lembro que ia passar férias na casa da minha avó, quando a minha avó levantava, tinha vezes, e a minha avó levantava muito cedo, ela ia olhar e eu já tava sozinha lá na areia, lá fora, brincando. Tipo assim, eu acordava 7 horas da manhã, ia me ver, eu tava brincando já. Era nesse naipe o negócio. E eu, em casa, tinha que acordar cedo, porque 8 horas da manhã dava o melhor desenho da vida, que era os Smurfs. Na Globo, na Xuxa. 8 horas eram os Smurfs, depois os Smurfs passavam os Snorkels, que eu amava também. Aí eu não lembro da sequência, eu lembro que às 10 horas da manhã dava o He-Man, depois dava a She-Ra, depois dava a Caverna do Dragão, ou a Caverna do Dragão primeiro, He-Man e depois She-Ra. Era tudo pontual, tudo tinha horário. E aí, enfim, esses eram os meus preferidos. Ah, e eu amava o desenho dos Ursinhos Carinhosos, também era da minha época. Enfim, gente, só pra falar de desenho, eu sempre fui apaixonada pelo desenho. E eu parei de assistir desenho, assim, de uns 15 anos pra cá. Porque até, inclusive, vida adulta, assim, eu ainda assistia bastante desenho até. E daí, nos últimos anos agora, raramente eu assisto, é muito raro.
Tive um livro, gente, que foi... Eu lembro muito das notícias na época, eu era muito pequena, tá? Vou dar essa dica pra vocês, mas eu lembro da passagem do cometa Halley, e inclusive eu tinha um livrinho, que eu tenho esse livro até hoje, eu procurei e não achei. Eu vi ele há umas 2, 3 semanas atrás, não consigo me lembrar onde tá. E ele era um livrinho bem desse tamanho, pequenininho, contava sobre a passagem do cometa Halley. E era uma coisa que se falava na escola, e eu lembro que a gente desenhava o cometa Halley, e eu lembro que a gente assistia no Fantástico do cometa Halley, enfim, dos jornais, todo mundo falava sobre a passagem do cometa Halley, e sim, eu vivi essa época do cometa Halley. Tenho até um livrinho até hoje da época do cometa. Gente, eu vivi a moda do biquíni fosforescente. Sim, eu usei biquíni fosforescente. Tudo era amarelo limão, rosa choque assim, e verde limão. Todo mundo usava tudo dessa cor, gente. Foi uma moda lazarenta. E eu lembro que naquele ano, no ápice do verde limão, do amarelo limão, eu lembro que eu usava aquele biquíni amarelo limão. E daí eu tinha o chinelo todo com tecido amarelo limão em cima. E aí eu usava um boné com amarelo limão. Não contente com isso, eu ainda usava, tava super na moda uma época, uma moedeira, era um negócio pra depor dinheiro que vinha um elástico assim, e aqui vinha o tecido amarelo limão, ou rosa, ou verde, enfim. E daí com o zíperzinho, e aí você colocava o teu dinheiro e as tuas moedinhas ali pra ir pra praia. Sim, tudo isso. Usava. Era viseira, mas... enfim. Mas eu lembro muito disso, da visão do inferno deu com aquele biquíni, aquele chinelo, aquela moedeira e aquele boné amarelo-limão. Gente, essa moda foi terrível. Ai, gente, o Silvio Santos é da época de todo mundo, né? Só que o Silvio Santos tem mais ou menos uns 200 anos de idade. Ele faz TV há mais ou menos 190 anos, né? Pois eu assisto ele há mais ou menos uma boa parte disso. Eu assisto há tanto tempo que eu mandei cartinhas pra Porta da Esperança. Quem lembra do programa Porta da Esperança? Eu mandei cartinhas. Eu mandei numa cartinha pedindo um cavalo. Nunca ganhei, Silvio Santos não me deu um cavalo. E a outra cartinha que eu mandei, queria muito, porque eu era alucinada, eu sempre fui um nerd e tal. Eu queria um laboratório de brinquedo e eu deixei bem claro que tinha que ter um microscópio. E eu queria o laboratório, fazer as misturas, eu queria as coisas pra fazer experimentos, pedir um laboratório de brinquedo com microscópio. Gente, não era uma coisa tão difícil pro Silvio Santos me dar. Eu tinha que ter chorado, ter feito mais drama naquela cartinha, porque enfim... Podia ter ganhado, pelo menos se o cavalo não ganhasse. Imagina se eu ganhasse o cavalo naquela época, gente, nosso pátio. Meu pai adora bicho, meu pai acho que ia adorar. Na verdade, meu pai ia topar o tal do cavalo, minha mãe ia ficar doida. Quem é que ia limpar depois aquelas bostas de cavalo no pátio de casa, gente? Eu ia limpar, mas eu ia querer andar no cavalo, gente, era alucinada. Eu passei a minha infância, a minha adolescência inteira louca por cavalo, adorava cavalo. Gente, na minha infância eu tive pogobol, quem lembra do pogobol? Ficava pulando no pogobol. Adorava, gente, sim, é da minha época. Eu andei de carrinho de rolemã na rua, eu não andava muito skate, porque eu nunca fui coordenada, gente. O carrinho de rolemã eu tinha mais facilidade para só sentar em cima, se jogar e rezar. Mas o skate não dava tempo, porque eu me estripulava todo, me estribuchava todo no chão, antes de qualquer coisa, não dava tempo nem de rezar, acho que é isso, faltava a reza. Não dava tempo, eu já tava lá no chão, de cara no chão. Gente, eu fui no Beto Carreiro, essa vai ser pra matar, essa vocês não vão acreditar. Quem conhece o Beto Carreiro? Com mega estrutura, blá blá. Eu fui no Beto Carreiro quando o Beto Carreiro era assim. Eu juro pra vocês. Eu juro pra vocês. O Beto Carreiro foi assim já. Ele era só uma vila do Velho Oeste. Gente, isso daí não era onde hoje é o Beto Carreiro. E eu era muito criança, como vocês podem ver. E era uma época que os Trapalhões... Aliás, eu assisti o show dos Trapalhões, com os 4 Trapalhões. Eles vieram aqui na minha cidade, eles faziam um turnê pelo país inteiro, né? E eles vieram aqui pra Foz, e a gente foi lá no ginásio Costa Cavalcante. Foi a maior alegria do mundo, porque eu amava o Didi. Eu era louca pelo Didi quando eu era criança, gente. Hoje eu odeio ele. Odeio de todas as coisas que falam dele, da pessoa que ele é e tal. E depois, quando eu cresci e ainda tinha os Trapalhões, já com menos pessoas e tal, eu comecei a achar tudo muito chato, muito pejorativo, muito preconceituoso. E aí veio aquele asco pelo Didi mais tarde, então, enfim. Coisas do passado. Uma coisa que fala muito sobre a minha idade. Eu tive um piquinês quando eu era criança. Sim, eu tive um piquinês. E por que que isso é importante pra revelar a minha idade? Porque naquela época a piquinês não estava em extinção. Tipo, você sabe que essa raça tá em extinção? Sim, ela não está extinta, mas ela está muito rara. Ela tá cada vez mais rara e tal, não sei por quê. Gente, era o xodó da nossa casa, esse piquinês. O xodó da nossa casa. Tive um piquinês e não estava em extinção. O Sarney já foi meu presidente. Sim, o Sarney já foi meu presidente. Eu vi a Constituição Federal ser promulgada. Gente, eu me consultei no INAMPS. INAMPS. Não existia SUS. Óbvio, né? Se eu vi a Constituição ser promulgada, entrar em vigor, obviamente não tinha SUS, porque o SUS veio só depois disso. Sim, eu me consultava no INPS. Até hoje tem gente que fala, eu fui lá no INAMPS. Aqui em Foz é bem comum isso. É porque eu tinha clínica, eu ouvia muito isso.
mas eu me consultei no Inamps de verdade. Minha mãe trabalhou no Inamps. Gente, essa eu participei de carreata pro Afife. Juntos chegaremos no Brasil brasileiro, aonde a gente possa ser feliz. Juntos chegaremos lá, no Brasil. Afife! Sim, muito. Naquela época eu era muito politizada, gente. Eu tive uma época da minha vida muito medo de morrer de ebola. Apavorada, apavorada. Fantástico nos aterrorizava, dizendo coisas horríveis. E parecia que o ebola ia chegar no mundo inteiro. Foi horrível. Horrível. Eu quebrei a minha perna num tanque de cimento. Tá, o que isso tem de, assim, diferente? Vocês conhecem tanque de cimento? É um tanque de lavar roupa que hoje ainda tem à venda, mas ele não é mais uma coisa usual, muito comum das pessoas terem hoje em dia. Mas na minha época, sim, era normal, todo mundo tinha esses tanques de cimento que poderiam ser duplos. E sim, muitas crianças já quebraram a perna nesse tipo de tanque. Perna, pé e tal. E os acidentes são sempre no mesmo patamar. A criança sobe no tanque e quando vai descer, ela se impulsiona e o tanque virava pra frente e caía em cima das crianças, né? Tem inclusive casos de morte por causa desse tanque. Eu fazia trabalhos na escola usando a Barça. Sabe a Barça? Não sabe. Porque na tua época você não sabe a minha idade. Eu tive aulas de EMC. EMC, Educação Moral e Cívica. Não existe mais, mas existia. O primeiro celular do meu pai, eu lembro que foi um tijolão, mas um tijolão, sabe? Ele foi assim, na época que tava surgindo o celular. E eu, gente, naquela época eu lembro, quando tocava o celular era uma função, tipo, quando você tivesse todo mundo parado e olhava. Tipo, era um acontecimento. Era desse tamanho o negócio, ele parecia um walkie-talkie preto desse tamanho, e aí ele abria pra você falar. Era muito engraçado. Mas depois vieram outros celulares, eu só fui ter celular muitos anos depois, eu demorei muito pra ter celular. Esse daqui é um celular já não muito antigo, mas sim, talvez vocês nem conheçam, isso era um celular antigamente, ó. Smartphone é uma coisa super nova, gente. Isso aqui é moderno, gente. Isso aqui é super moderno já. Não é parecido com nada com os celulares desses que eu tô falando, tipo esse do meu pai. Mas aqui, ó, não tem como jogar nada, não tem como ter o WhatsApp, não tem como ter Facebook, porque nada disso existia. Falando em Facebook, eu tive mais de 100 comunidades no Orkut. E é claro que eu tinha uma legião de fakes pra conseguir administrar tudo isso. Algumas delas eram muito grandes. Algumas delas, inclusive, receberam propostas de compra na época. E eu não vendi, achando que um dia eu ainda ia ficar rica com o Orkut, com aquelas minhas mais de 100 comunidades. Como podem ver, não aconteceu. Meu primeiro computador eu ganhei quando eu entrei na faculdade. E ele tinha, isso diz muito sobre mim, 4 gigas. 4 gigas de memória. Nenhum pendrive hoje tem mais isso. Mas eu juro pra você que o computador naquela época tinha isso de memória. Pensa. Gente, a gente compra hoje HD com 2 tera. Eu usei ICQ e eu odiei a chegada do MSN. Odiei quando o MSN chegou. Depois eu realmente odiei um pouco quando ele foi abandonado, quando ele foi embora. Mas abandonar o ICQ foi torturante pra mim. E eu queria continuar usando o ICQ, mas não adiantava que todo mundo só queria usar MSN. Saudade do ICQ. Na minha infância eu tomava Nesquik de morango. Amava Nesquik de morango. E eu também tomava tinha uma cobertura que a gente usava, cal, tipo um chocolate, e a gente comia as coisas com aquilo lá, no pão, no sorvete. É da minha infância. Quando eu era criança, eu amava Zambinos. Era meu salgadinho preferido. Eu amava Zambinos. Era um salgadinho tipo em formato de pizza, assim, e ele era muito famoso na época. Eu vi Lambada na TV, eu vi a Lambada surgir, ficar famosa, enlouquecer todo mundo, o Sidney Magal enlouquecer no seu auge com a Lambada, e tinha uma novela cheia de Lambada e eu assisti essa novela, fazia parte da minha vida. Eu assisti as novelas que a Marquezine fez quando eu era criança. Todas as novelas que a Bruna Marquezine fez, eu assisti. E eu não era criança. Eu vi a Chacrinha, eu vi programa de Chacrinha. Eu fiz aeróbica na academia. Sim! Aeróbica, e eu tenho muita saudade. Eu lembro que quando as academias começaram a usar só aqueles sistemas body pump, não sei o que, e abandonaram a aeróbica, e graças a Deus, muitos anos mais tarde, elas começaram pelo menos a colocar dança e ritmos e coisas assim. Mas até hoje, vocês não têm noção o que é fazer aeróbica. Aeróbica é a melhor coisa da vida. Eu amava as aulas de aeróbica. Odiei, porque não entendo até hoje porque que abandonaram. Eu joguei Come-Come no Odyssey. Sim, eu tive um Odyssey. Na minha infância, nós não tivemos Atari, nós tínhamos Odyssey. Eu tive Suzy, eu não tive Barbie, mas eu tive Suzy, a Barbie era muito cara. Além da Suzy, eu tive outras bonecas. Uma que eu mais amava era a Tibum, que eu ganhei na transição entre infância e adolescência. A boneca Tibum, uma boneca que nadava. Quem lembra dela? Você botava na água e ela saía nadando. Era muito legal. Eu amava a minha Tibum. E outra que eu amava é a Guigui. Ela não faz mais isso, mas ela fazia... Cada vez que você abria os braços...
era a risadinha dela. Ai, essa diz muito sobre mim, gente, sobre essa época. Viajar de avião, na minha época da minha infância, era uma coisa muito rara. Eu fui viajar de avião já bem depois, bem maior. Mas era um acontecimento quando meu pai ia viajar de avião, era aquele alvoroço, aquele auê, a gente ia junto pra ver o avião, partindo, enfim, era uma função. E toda vez que ele voltava de viagem, ele não comia comida e ele trazia pra mim. E era o avião da Varig, gente, era a época da Varig. Sim, vocês nem sabem o que é isso. E aí o meu pai trazia aquela bandejinha da Varig, tadinho, ele não comia, porque vinha comida naquela época, né, da barrinha de cereal. E naquela época qualquer voo que você fazia, primeiro que não tinha voo rápido, né, mas assim, mesmo voos assim, nos horários malucos, você ganhava uma refeição. E o pai não comia, e aí eu ficava assim, economizando, eu ficava com aqueles talherzinhos, eu lavava os talheres, depois eu guardava os talheres, eu não usava o guardanapo da Varig, eu ficava assim, admirando aquela bandeja. Eu tinha essa percepção bem clara na época que a comida não era boa, mas eu comia com gosto porque eu tava comendo a comida do avião. Eu sempre fui ridículo. Tadinho. E o meu irmão acho que ficava me olhando assim, ai, loser, que otário. Eu amava o Fofão. Sim, eu sou da época do Fofão, gente. Sabe? Pior que o Bozo. Não, Bozo, não é o Bozo Bolsonaro, gente, o Bozo mesmo. Fofão. Eu amava o Fofão, gente, amava. Sou da época da fita cassete, já falei pra vocês. Gente, eu fiz aulas de datilografia. Agradeço que peguei essa época, porque até hoje eu não tenho problemas com o computador por conta disso, e aliás, consigo digitar muito rápido. Eu tive tazo, gente, eu tive coleção de tazo, vocês sabem o que é isso? Tazo é isso aqui, ó. Muitos tazos, olha aqui, ó. Isso vinha nos salgadinhos, valia pontos, ó, 1 ponto, não sei quantos pontos. O Coelhinho, o Bunny, era tudo personagens aqui, né? Pernalonga, o Coiote, ai gente, eu adorava o Pernalonga. Adorava o Gaguinho. Sim, sou da época do desenho do Gaguinho. Então ele vinha nos salgadinhos da Emo Chips. Eu também sou da época que tinha aquele chocolate surpresa. Sabe chocolate surpresa? Gente, era um dos melhores chocolates da minha infância, o chocolate ao leite. E eu comia muito ele quando eu ia na casa da minha avó, em Santa Maria, porque a minha avó e meu avô tinham uma venda, um armazém, né? Que se chama um bolicho, assim. E quando a gente ia pra lá era aquela festa, porque era muito salgadinho, muitos zambinos, muito refri. A minha mãe ficava doida, a minha mãe falava, a gente ia, eu e os meus primos, passar férias lá, e a gente recebia antes de ir pra lá um sermão. Não é pra ficar comendo as coisas da avó, aquilo é pra conta deles, eles precisam daquele dinheiro, não sei o que, a gente, sim, não é pra ficar pedindo, mas a gente chegava lá, a primeira coisa que a minha avó fazia era atulhar a gente de chocolate, de bala, de refri, falava, quer minha filha, um salgadinho, toma aqui um refri, a gente, ai, não tava pedindo, ninguém tava pedindo, a gente, nossa, era uma função. E aí tinha esse chocolate surpresa, que era muito legal, porque ele vinha com figurinhas colecionáveis de animais, e ele vinha inclusive com um relevo do animal no chocolate, era muito legal, era um chocolate muito gostoso e, enfim, não sei se é gosto porque era gostoso mesmo, mas eu acho que era gostoso mesmo, era um chocolate ao leite, assim, mas muito gosto da infância também, né? Isso aqui, gente, vocês conhecem? Isso aqui, isso se chama bibuquê. E eu sou muito ruim nisso, vem um furo aqui e você tem que fazer assim. Tem altas manobras que dá pra fazer, faz assim, ó. Ai! Esse negócio de madeira é pesado, gente. Minha mãe sempre foi muito boa nisso. Eu nunca tive coordenação, gente. Minha coisa foi sempre mais cerebral do que... Ah, enfim. E aí, isso daqui é muito... não sei se ainda existe, né? Deve ser bem difícil de encontrar pra vender, mas era muito comum. Na época da minha mãe era muito comum e eu também peguei essa época aqui no Bibuquê. Eu tenho até hoje guardado uma coleção de cartões telefônicos. Sim, eu sou da época do cartão telefônico. Mais que isso, eu sou da época da ficha telefônica. Conhece isso? Ficha telefônica. Não era cartão, era ficha. Você colocava uma, tipo, moedinha pra telefonar. Sim, sou dessa época. Acho que vocês nem conhecem orelhão. Hoje em dia, orelhão é um paramento que existia no meio da rua aos montes. Na minha época, tipo assim, o normal era tipo numa cidade turística. Tinha 1 por quadra, né? Eram muitos orelhões. Na rodoviária tinha orelhão pra tudo que é lado, enfim. Uma outra coisa que é bem da minha época, a gente são os gibis. Eu cresci lendo Turma da Mônica, lendo as historinhas do Maurício de Souza, lia muito Tio Patinhas também, adorava as historinhas do Mickey, mas com certeza os meus preferidos eram os gibis da Turma da Mônica. E uma coisa que se fazia naquela época, gente, é uma loucura, hoje em dia ninguém pensa em fazer isso, mas sempre todas as revistinhas tinham uma coluna pra você trocar cartinha com outros leitores. E aí uma vez eu escrevi pro gibi pra colocarem meu endereço e meu endereço saiu. Gente, eu passei muito tempo recebendo cartinha, foi muito legal, e eu respondia as cartinhas e troquei
troquei muitas cartas, eu tenho alguns... eu quero fazer um vídeo só sobre essas cartinhas uma hora, então eu não vou mostrar aqui, não tô com as cartas aqui. Eu recebi fotos das pessoas, foi muito bacana, mas é uma coisa que hoje em dia você não pensaria, né, em colocar uma criança expondo seu endereço pessoal e cartinhas. Tinha gente mais velha que me escrevia, assim, então é complicado você se expor dessa maneira. Isso não é meu, isso é da minha mãe, mas é da minha época, porque eu assistia, minha mãe assistia, todo mundo amava a Família Dinossauro. E sim, a minha mãe era alucinada também, eu amava esse desenho, amava. Eles começaram a vender o Baby, né, e a minha mãe comprou um. Ou ganhou, enfim, do meu pai, eu não sei. E aí ela ficou alucinada com esse Baby, só que um dia estragou a cordinha do Baby. Ele não falava mais. O que ela fez? Já fazia muito tempo que ela tinha esse Baby. O Baby já era uma coisa muito rara de se encontrar. Aí eu não lembro se ela ganhou ou se ela mesma foi no Paraguai depois uma outra vez e conseguiu o tal do Baby e comprou um segundo Baby. Não, esse é o segundo Baby, porque esse Baby aqui, ó, ele tá sem a cordinha, ó. Ele é mais velho, tá mais... Ó, a parte de trás aqui já tá... Mas enfim, sim, a minha mãe tem 2 Babies e ela adora mesmo, muitas vezes, muito tempo. É muito engraçado, quando ela vai viajar, ela sempre leva o Baby, porque ela precisa do Baby pra dormir. E aí é muito engraçado quando ela chega no hotel e o povo olha assim, ela chegando com a mala e tal, com um monte de coisa e com o Baby pendurado. Ou então na estrada, tipo, eu lembro quando a gente viajava e tipo, a polícia parava, alguma coisa, né, pra, enfim, fiscalização, assim, no meio do caminho. E daí eu olhava pra minha mãe, e a minha mãe tava assim, com o Baby no carro, era muito engraçado. Mas enfim, ele tem uma cordinha. I'm the baby. Hello, fat boy. Gotta love me. I'm gonna bite you now. I'm the baby. E tem o não é mamãe também, que ele não falou. Não de mama. Tem que ter o não é mamãe. Então esses são os babyzinhos. Eu amava assistir a Família Dinossauros. E essas são muitas das coisas. Falei demais. Muitas das coisas que fizeram parte da minha infância, da minha adolescência, da minha juventude também. E agora a pergunta que fica é: quantos anos eu tenho? Adivinha aí. Obrigada por acompanhar. Beijo pra vocês e eu espero vocês no próximo vídeo. Feliz Dia das Crianças. Tchau, tchau.